Deus, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 63. Salmo de número 63. No momento de louvor através dos cânticos, o último cântico que nós cantamos tinha a letra como a corça anseia por água, como terra seca precisa de água, assim o meu coração tem sede de ti. Tem a ver um pouco com esse salmo. Tem outro salmo que fala assim também, mas esse salmo tem a mesma letra. Eu pedi para a equipe de louvor cantar esse hino, nos conduzir com esse cântico, justamente por causa da mensagem desta noite. A sua alma tem sede de Deus? Esta é a pergunta que nós devemos nos fazer nesta noite. Nossa alma tem sede de Deus? O quanto a minha alma tem sede de Deus? Vamos ler o texto do Salmo 63. Ó Deus, Tu és Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois tapará a boca dos que proferem mentira. Senhor nosso Deus, nos ajuda nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. O salmista Davi declara estar com a alma sedenta de Deus. Na verdade, esta é a condição de todo ser humano, mas nem sempre nós temos consciência de que nós temos sede de Deus. E tanto é que muitas vezes nós tentamos buscar matar a nossa sede. Estou falando obviamente da sede física, que eu vou matar um pouquinho agora, mas da nossa sede espiritual, do vazio que nós temos dentro de nós, da necessidade que nós temos da presença de Deus, daquilo que só pode ser saciado pela presença de Deus em nossas vidas. Mas quando o homem não tem consciência dessa sede que a sua alma tem de Deus, ele vai buscar matar essa sede em outros lugares, em outros seres, em outras situações. Então, ele busca matar a sede muitas vezes em prazeres, em lugares, em vícios, em diversas situações, adorando outros deuses, menos na presença de Deus. Mas nós que conhecemos, menos eu suponho que a maioria de nós aqui, se não todos nós aqui presentes,
conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus que se revela na sua palavra, nas Escrituras Sagradas, que se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que essa sede só pode ser saciada na presença de Deus. E o salmista, ele tem essa consciência. E eu quero ver com os irmãos como ele saciava a sede na presença de Deus e como nós podemos saciar a nossa sede na presença de Deus. Do que é que o ser humano tem sede, espiritualmente falando? Em primeiro lugar, se nós olharmos no verso de número 2, o salmista diz assim: assim eu contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Quando nós vamos à presença de Deus, nós percebemos a glória de Deus. Quão grande é a glória de Deus. Quando nós imaginamos e meditamos na criação de Deus, começando por uma simples planta como esta, que está aqui ornamentando o nosso templo, e expandindo por toda a natureza, por todo o universo criado, e nós contemplamos a beleza e a perfeição, a grandiosidade de tudo que existe. Quando nós olhamos para o nosso próprio corpo e percebemos com que perfeição ele funciona, apesar das nossas doenças, que só existem por causa do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, mas mesmo assim, nós temos um corpo perfeito que funciona, um órgão dependendo do outro, funcionando de uma forma sincronizada, com o cérebro comandando todos os órgãos do corpo. Você não precisa pensar para o seu coração bater, nem para o seu pulmão respirar. Você está dormindo e o seu corpo está funcionando, o seu sangue está sendo bombeado para todo o corpo, o seu coração está batendo, o seu pulmão está respirando, as suas células estão se renovando. Então, quando nós contemplamos a majestade, a glória de Deus, olhando para a natureza criada, quando nós contemplamos o poder de Deus para criar tudo isso que existe e para agir de maneira sobrenatural nessa criação, então nós contemplamos a glória de Deus e nós somos saciados na nossa alma. Nós temos sede da glória de Deus. Por quê? Em nós não há glória, em nós não há força. O salmista, ele fala: eu contemplo o Senhor e eu vejo a tua força, e eu vejo a tua glória. Nós não temos forças, não temos forças em nós, irmãos. Quantas vezes uma situação que sai do nosso controle, nós percebemos que nós nos sentimos desanimados, fracos. Era mais ou menos o que Davi estava vivendo aqui. Ele fala no final do Salmo de gente que estava perseguindo ele. Alguns comentaristas bíblicos falam que Davi escreveu esse Salmo quando seu filho Absalão estava tentando matá-lo. Davi viveu essa situação terrível. Deus havia prometido o reino para um dos seus filhos, Salomão, mas Absalão queria o reino. E então Absalão tentou matar o próprio pai e o irmão para que pudesse reinar sobre Israel. Então Davi escreveu no momento de angústia isso. Então ele via que ele precisava de força. E onde ele foi buscar isso? Em Deus. A minha alma tem sede de ti. Ele sabia que era em Deus que ele ia encontrar forças para enfrentar a situação que ele estava sofrendo naquele momento. Talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida e você precisa de forças. E você não sabe onde você vai buscar essa força
força está em Deus, no Deus glorioso, no Deus poderoso, no Deus que formou todas as coisas e tem poder para agir de forma natural na sua criação que Ele deixou, mas também de forma sobrenatural, atuando na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que Ele assim desejar. Então é na presença de Deus, vá à presença de Deus. A sua alma, assim como a minha, assim como a de Davi, nós também temos sede de Deus. Davi, também se nós olharmos mais adiante no verso de número 3, ele fala da graça de Deus. Ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A tua graça, em algumas versões, o teu amor, que no fundo é a mesma coisa. A graça é fruto do amor de Deus. A graça de Deus é melhor do que a minha própria vida. Nós temos sede da graça de Deus. Sabe o que significa isso? Nós precisamos da graça de Deus porque nós não temos o que oferecer a Deus que já não seja dele. Então, quando nós vamos à presença de Deus, nós somos carentes da graça, nós somos carentes do amor de Deus. E Davi diz que isso é mais precioso do que a sua própria vida. E para nós também não é. A graça de Deus que nos perdoa, a graça de Deus que veio se revelar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Davi, que escreveu esse salmo, ele viveu a esperança da promessa da vinda do Messias, Cristo Jesus. Nós vivemos na era da graça de Cristo Jesus. Nós já temos a promessa cumprida, a graça revelada de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos a Deus, quando nós temos consciência da nossa sede espiritual, nós vamos a Deus e nos encontramos com a graça de Deus, a graça que perdoa, a graça que restaura a comunhão com Deus, a graça que nos traz de volta para perto de Deus, a graça que não importa qual seja o nível social, não importa qual seja a cor, não importa qual seja a situação que a pessoa se encontra, quando ela vai na presença de Deus, ela é suprida por essa graça e por esse amor. Conta-se a história de um juiz juiz cristão, homem de Deus, que era membro de uma igreja, e ele teve que julgar um homem, um ladrão, e ele condenou esse homem a 8 anos de prisão. O homem foi pego em flagrante, foi condenado a 8 anos de prisão pelo seu delito. Só que esse homem foi alcançado pela graça de Deus. Lá na prisão, num trabalho missionário, ele ouviu falar da graça de Deus, ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, que realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve a sua vida transformada pela graça de Deus. E anos depois, 8 anos depois, quando ele saiu da prisão, ele procurou uma igreja para ser membro. E qual a igreja que ele foi parar? A igreja daquele juiz que o havia condenado. Então, era dia de ceia, e aquele ladrão, coincidentemente, sentou-se, ex-ladrão, remido pelo sangue de Cristo, sentou justamente ao lado daquele juiz. E o pastor, vendo aquela cena, conhecia a história, celebrou a ceia, os dois participaram da ceia, e na saída do culto, o juiz e o pastor conversando. O pastor perguntou para o juiz: você viu quem estava sentado do seu lado?
O juiz respondeu para o pastor: sim, eu vi. Aí o pastor disse para ele: obra da graça de Deus, não é verdade? O juiz falou: com certeza, a graça de Deus é maravilhosa. Houve um momento de silêncio. Aí o juiz perguntou para o pastor: o senhor está se referindo a mim ou a ele? O pastor falou: a ele. E era ladrão, bandido, se converteu. Aí aquele juiz falou assim: pois eu não estava me referindo a mim. Porque aquele homem, ele tinha consciência de que ele precisava da graça de Deus. Ele era um bandido, ele era um mau elemento, ele sabia que ele precisava mudar de vida. Eu não, eu nasci em berço de ouro, fui de uma família rica, tive boa educação, passei num concurso público muito cedo. Eu achava que eu não precisava de Deus, eu achava que eu não precisava mudar de vida. Então a graça de Deus precisou ser muito mais abundante em mim, para eu reconhecer que eu precisava de Deus, para eu reconhecer que a minha alma tinha sede de Deus. O que muitas vezes acontece, meus irmãos, é que as pessoas não têm essa consciência de que a sua alma tem sede de Deus. Às vezes nós temos a ilusão de que nós bastamos a nós mesmos e que nós precisamos de Deus só em alguns momentos, aqueles de maior crise na nossa vida. Mas a verdade é que nossa alma é como uma terra seca. Todos os dias, o tempo todo, nós carecemos da graça de Deus na nossa vida. Nós temos consciência disso. Aqueles que têm consciência disso buscam a Deus, buscam a presença de Deus. Então Davi, consciente da sua carência em relação à graça de Deus, ele chega à presença de Deus e diz: Senhor, a tua graça é melhor do que a minha própria vida. Porque ele sabe que sem a graça de Deus ele não é nada. Sem a graça de Deus, meus irmãos, nós não seríamos nada, estaríamos perdidos. Mas pela sua graça, nós temos o nosso pecado, os nossos pecados perdoados. E temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. No verso de número 5, Davi diz assim: como de banha de gordura farta-se a minha alma. Ele faz aqui um paralelo entre a comida carnal, a comida do alimento material, e a comida espiritual. Já foi numa churrascaria, no rodízio de carne, e aí vem aquela picanha, com aquela gordurinha assim, do lado, aquele cupim, tem aquela gordura também, e aí você vai comendo um pedaço atrás do outro, quem gosta de carne. Para quem é bom de garfo como eu, quando você sai da churrascaria, você sai meio torto até assim. Falando assim: eu nunca mais quero comer. Nunca mais quero comer carne. Satisfeito. Espiritualmente falando, meus irmãos, o que Davi está falando é isso aqui: quando eu busco a Deus e eu estou na presença de Deus, a minha alma fica satisfeita, repleta. A sede que eu tenho, aquela sede que eu tenho, ela é satisfeita. A fome que eu tenho de Deus no meu coração é preenchida. Eu não passo fome espiritual quando eu estou na presença de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que não têm consciência de que estão passando fome espiritual. Buscam um alimento para o corpo, buscam o alimento para os prazeres,
mas não buscam o alimento espiritual, que é estar na presença de Deus, que é depender de Deus, que é servir a Deus, que é amar a Deus de todo o coração. E aí tem uma insatisfação sempre no coração. Por mais que façam as coisas, não conseguem satisfação. Por quê? Porque estão subnutridas espiritualmente, estão raquíticas espiritualmente. E essa satisfação espiritual só pode ser encontrada na presença de Deus, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus no nosso coração, temos essa consciência, estamos na presença dEle. E às vezes ficamos buscando em outros lugares, em outras coisas, aquilo que somente Deus pode satisfazer. Busquemos a Deus, a sua alma tem sede de Deus. Talvez nós não percebamos isso, meus irmãos, mas a nossa alma tem sede de Deus. E a palavra desta noite é para nos despertar para isso. Mesmo que você não sinta essa sede, saiba disso, nós temos sede de Deus. E só vamos ser plenamente satisfeitos quando nós precisarmos de força para enfrentarmos as situações, quando nós precisarmos contemplar a glória de Deus, quando nós precisarmos de perdão para os nossos pecados, quando nós precisarmos de alimento para a nossa alma, quando nós estivermos na presença de Deus. É só Ele, dele que vem, Ele é a fonte. Davi também disse, no verso de número 8, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que na presença de Deus ele encontra ajuda e alegria. Júbilo é alegria. Quem não precisa de ajuda nesse mundo? E ainda mais a ajuda de Deus. Quantas vezes nós estamos vivendo uma situação que é demasiadamente complicada para nós, e nós, em vez de primeiro buscarmos a Deus, vamos buscar as soluções da nossa cabeça. Primeiro pensamos naquilo que nós podemos fazer, aí não encontramos solução. Depois nós pensamos naquilo que as pessoas que estão mais próximas de nós podem fazer para nos ajudar. E aí buscamos socorro em um lado,